E aí, galera da Jubá, que é bom estar com vocês mais uma vez aqui para gravar mais um dos nossos devocionais. E antes de começarmos, nós vamos estar fazendo uma oração e vamos estar adentrando nesse nosso momento aqui de louvor e de meditação na Palavra de Deus. Lembrando que os jovens e os adolescentes estão juntos durante esse mês da juventude. Nós estamos à frente ali dos cultos, das programações da igreja. E nós temos como um tema Vivendo pela Cruz. Então, você que é jovem, você que é da Igreja Batista Central, não perca os cultos, não perca as lives, estejam participando e vamos estar ali juntos louvando ao Senhor. Então, nós vamos estar orando nesse momento e depois dando início ao nosso devocional. Oremos. Soberano Deus e Pai, nós te glorificamos, Senhor, e nós te exaltamos, Pai, por tudo que és, Pai, e tudo que tens feito em nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua graça e pela Tua misericórdia em nossas vidas, Pai. Nesse momento nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor esteja aceitando o nosso louvor, o Senhor esteja aceitando nossa adoração, Pai. E obrigado porque o Senhor providenciou, Pai, os meios, ó Deus, para que isso aconteça, Pai. Abençoa, Senhor, Tua igreja, Senhor, abençoa a juventude, Pai, os adolescentes da Igreja Batista Central, Pai, que o Senhor esteja a cada dia nos instruindo através da Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Então, como é que vocês estão? Tudo beleza? Eu espero que bem. Então, agora nós estaremos louvando a Deus com uma música que é muito bonita. Ela fala sobre a soberania de Deus e a sua imensa glória, mas também fala sobre o amor que Deus sente por nós e que Ele se importa conosco. Então, vamos adorar o Senhor. Sobre os céus tu és Senhor.
Então, chegando ao nosso momento aqui de devocional, de estudo da Palavra de Deus, nós vamos estar meditando hoje somente um versículo, Efésios, capítulo 4, verso 32. Peço que os irmãos estejam acompanhando aí. Diz o seguinte a Palavra de Deus: Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Amém. E esse texto aqui que nós vamos estar trabalhando hoje, nós vamos estar conversando aqui um pouquinho acerca de uma coisa que é essencial para a unidade da igreja. Antes, nós vamos fazer uma breve introdução aqui, como é de costume. Antes de adentrarmos ao texto, nós temos que ver o contexto em que foi falado isso, em que o apóstolo Paulo falou isso. Então, esse texto se encontra na carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, a igreja que se encontrava ali na região da Ásia Menor, onde hoje se localiza ali mais ou menos a Turquia. E essa carta ela foi escrita entre 60 e 62 depois de Cristo. E esse capítulo 4, do qual nós vamos estar extraindo esse versículo aqui, Paulo vai dar uma ênfase em trazer conselhos à igreja de Éfeso para que a igreja se mantenha em unidade. Então ele vai trazer aqui alguns conselhos para que a igreja se mantenha em unidade e vai trazer também, falar sobre a importância da unidade da igreja. Então dessa forma nós vamos dividir esse versículo aqui em 3 partes diferentes. Nós vamos trabalhar ele dividindo ele em 3 partes, de forma bem objetiva. A primeira informação, lembrando sempre que a gente está falando aqui no contexto de unidade da igreja, a primeira informação que a gente pode extrair desse texto que o apóstolo Paulo vai estar nos trazendo, a informação é que para mantermos a unidade da igreja, nós devemos ser bondosos e compassivos uns para com os outros. Em outras palavras, nós devemos amar uns aos outros. A igreja de Cristo deve amar, os irmãos entre si devem amar uns aos outros. E quando a gente fala igreja, nós estamos falando, logicamente, de pessoas. Igreja são as pessoas e não as estruturas. A primeira informação que a gente pode extrair aqui desse texto, que o apóstolo Paulo está nos dizendo, é que para que haja unidade na igreja, para que haja união na igreja, os irmãos devem amar uns aos outros. E isso se torna evidente quando Jesus vai falar lá que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e o propósito da igreja deve ser esse: glorificar o Senhor, louvar a Deus, pregar o Evangelho, ou seja, amar ao Senhor em todas as forças e também amar o próximo, amar o meu irmão como eu amo a mim mesmo. Então, Jesus vai estar falando isso lá em Mateus capítulo 12, e esta é uma ordenança direta para a igreja de Cristo. E nós podemos ver lá em 1 João capítulo 4, versos 20 e 21, o quanto amar o próximo, amar o irmão é importante na vida da igreja e na vida de um discípulo de Cristo. 1 João capítulo 4, verso 20 e 21 vai nos dizer o seguinte: Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então nós vemos aqui um fator que é essencial, crucial para a igreja de Cristo, o amor. Se nós dizemos que amamos a Deus, nós devemos também amar os nossos irmãos. Como a palavra de Deus está nos dizendo aqui, como é que nós podemos afirmar: eu amo a Deus, a quem ninguém nunca viu, e odiar o nosso irmão a quem nós estamos vendo todos os dias, com quem nós estamos convivendo, partindo o pão ali. Então a palavra de Deus é bem direta em relação a isso, em trazer esse ponto crucial para que a igreja de Cristo se mantenha em unidade. E o versículo de Efésios capítulo 4, verso 32 vai continuar falando aqui e vai nos trazer agora outra informação, outro aspecto crucial na vida da igreja para que a igreja se mantenha unida, para que a igreja glorifique o nome de Deus. E é o que nós vamos trabalhar um pouquinho hoje, que é perdão. O quanto o perdão é importante na vida da igreja, o quanto o perdão é importante na vida daquele que quer seguir a Jesus, que quer
ser um discípulo de Cristo. E antes da gente adentrar aqui, a ordenança é que sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Essa é a segunda parte do versículo. Mas o que seria perdão? Ao contrário de muitas explicações rasas que a gente tem hoje em dia, a gente tem muita gente dizendo hoje em dia, definindo perdão como esquecer. Só que essa não é a definição de perdão para um cristão, para alguém que quer seguir a Jesus. Perdão, em uma definição rápida, é uma ação, uma reação positiva para com a ofensa, ao invés de uma reação negativa para com o ofensor. Em uma situação nós temos o ofendido, nós temos a ofensa e nós temos o ofensor. Então, perdão é ver aquela ofensa que lhe foi feita como uma oportunidade de crescer na vida cristã, uma oportunidade de refletir o caráter de Cristo. Uma ofensa na vida de um discípulo de Cristo deve ser vista dessa forma. Uma oportunidade de crescer na fé, crescer na vida cristã. Ao perdoar, nós estamos refletindo o caráter de Cristo, nós estamos crescendo na vida espiritual e nós estamos contribuindo na vida do ofensor, para que o ofensor veja em mim, em você, um caráter de Cristo, para que o ofensor veja Cristo em nós. Se a missão, o objetivo de um discípulo de Jesus é buscar ser cada vez mais parecido com ele, logo o perdão deve fazer parte da vida do cristão. Então, ele deve usar de ofensas como uma oportunidade de ajudar o ofensor, aquele que lhe ofendeu, e crescer na vida cristã. Esse seria uma definição do que é perdão. E não como dizem que perdão é esquecer. Perdão não é esquecer. Lógico que não é nosso dever, a gente não deve ficar relembrando e ficando amargurado com aquela situação, mas nós devemos agir dessa forma. Isso aqui é o perdão para um discípulo de Cristo. Então, dada essa definição, nós devemos saber por que nós devemos perdoar, qual a importância do perdão na vida da igreja. E eu vou trazer aqui três pontos rápidos, três motivos pelo qual nós devemos perdoar. O primeiro motivo pelo qual nós devemos perdoar, como já foi dito, é para manter a unidade da igreja, para que a igreja se mantenha unida. Jesus, lá em Mateus 12, 25, vai dizer o seguinte: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, o que Jesus está dizendo aqui? As ofensas, as intrigas que existem no meio da igreja acabam afastando umas pessoas das outras, acabam dividindo a igreja. Qualquer reino dividido entre si será arruinado, ou seja, qualquer divisão que houver dentro desse reino, a palavra de Jesus vai estar falando aqui que esse reino subsistirá, ou seja, ele vai deixar de existir, ele vai acabar, ele está fadado ao fracasso. E assim é a igreja que é dividida. Um dos motivos pelo qual nós devemos perdoar para manter a unidade da igreja, para manter a igreja unida, os irmãos unidos. Um outro motivo pelo qual nós devemos perdoar é para estarmos bem com o nosso Deus. O próprio Jesus vai estar falando lá em Mateus 5, versos 20 e 23, o seguinte: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Note que o texto vai falar aqui, se seu irmão tiver algo contra você. Então vale aqui ressaltar, às vezes numa situação você pode estar com a consciência, entre aspas, limpa, achar que você, mas eu não fiz nada, mas você sabe que seu irmão, de alguma forma, ficou chateado e está com alguma coisa com você. Jesus, o próprio Deus, está dizendo aqui, quando você estiver lá ofertando diante do altar para mim, deixe sua oferta lá de lado,
vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, aí depois você volta e você me apresenta a sua oferta. Isso aqui é o próprio Deus falando que nós devemos perdoar o nosso irmão, nós devemos estar bem com os nossos irmãos antes de fazermos isso, antes de apresentarmos nossa oferta a Deus. Então, vale aqui ressaltar a importância que Jesus dá ao perdão entre os irmãos. Então, mesmo que você não tenha feito nada, ou você acha que não fez nada, mas souber que seu irmão está triste com você, está chateado com você, a palavra de Deus nos ordena que, antes de tudo, nós devemos buscar a reconciliação com esses nossos irmãos. Outro ponto pelo qual nós devemos perdoar é para alcançar o perdão de Deus. Novamente, Jesus, o próprio Deus, vai estar falando em Mateus 6,14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Então, de forma bem direta aqui, se nós desejamos ser perdoados por Deus, nós devemos também perdoar a quem nos ofendeu. E assim nós terminamos a segunda parte desse versículo. Então, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. A gente viu aqui o que é perdão, a gente viu aqui por que nós devemos perdoar, e a terceira parte do versículo que vai dizer o seguinte: assim como Deus perdoou vocês. Agora nós vamos ver como perdoar. Nós devemos perdoar como Deus nos perdoou. E de que forma Deus nos perdoou? O que isso significa? A resposta está lá na carta dos Efésios, no começo, no capítulo 2, versos 4 e 5. Mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, mesmo estando mortos em delitos, nos fez vivos juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Tamanha foi a ofensa do homem para com Deus. A palavra de Deus fala que o homem pecou e estava separado de Deus. Então Deus, para perdoar o homem, para resgatar o homem, ele se fez homem. Ele veio à terra, ele se humilhou para perdoar a mim e a você, para perdoar a igreja dele. Então, dessa forma, se o próprio Deus se entregou num perdão sacrificial por nós que não merecíamos, a palavra de Deus fala que nós estávamos mortos em delitos, nós estávamos mortos em pecado, ou seja, e pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, ou seja, nós ofendemos a Deus. Ele foi, mesmo assim, veio à terra, se fez homem e morreu por cada um de nós. Se nós temos esse perdão de Cristo, nós devemos perdoar também aqueles que nos ofenderam. Nossa ofensa contra Deus é muito maior do que qualquer outra ofensa que nós temos na vida. Nós pecamos contra o Senhor todos os dias e mesmo assim Ele veio, Ele se entregou por nós e nos perdoou os nossos pecados. Que o Senhor aplique Sua palavra em nossos corações e que o perdão possa ser algo que nós venhamos a pôr em prática todos os dias nas nossas vidas e que possamos buscar cada dia mais refletir esse caráter de Cristo, que é o perdão, e buscar ser cada vez mais parecidos com Ele. Que Deus os abençoe.